Oi, pessoal. A aula de hoje vai ser sobre transtorno do espectro autista. Meu nome é Alexandre Baumgarten, eu sou doutorando em epidemiologia pela URGS. E essa aula, então, ela foi desenvolvida com base em alguns slides meus, alguns slides da professora Fernanda Franco. E vamos falar sobre esse tema que cada vez a gente acaba pegando mais pacientes com esse transtorno. Eu gostaria de começar falando que o autismo é uma doença global que não conhece fronteiras. Não há nacionalidade, etnia ou condição social para que uma pessoa possa desenvolver esse espectro. Hoje em dia, os Centros de Controles e Prevenção de Doenças eles realizam estudos buscando indicar a incidência e a prevalência do autismo. Apesar disso, esses dados eles não são muito confiáveis. Existem estudos, por exemplo, que apontam que na Austrália existe em torno de 6,25 para cada 1.000 pessoas com autismo. Na Dinamarca, essa proporção já é em torno de 9 para cada 1.000 pessoas. No Brasil, em torno de 3 para 1.000 pessoas. No Canadá, a prevalência ela é muito mais alta, alguns estudos apontam, mostrando em torno de 1 para cada 154 pessoas. Entretanto, no mundo, a OMS estima que seja em torno de 12 para cada 1.000 crianças. Se nós compararmos com os Estados Unidos, que a proporção é de 1 para 45, seria muito mais alta nos Estados Unidos. O que seria então o transtorno do espectro autista, também conhecido como TEA? A etiologia do TEA ela ainda é desconhecida, porém é considerado como uma síndrome neuropsiquiátrica em que ocorre um transtorno do desenvolvimento surgindo os sinais e sintomas antes dos 3 anos de idade. O TEA ele se caracteriza pela dificuldade na comunicação social e comportamentos repetitivos. Embora todas as pessoas com TEA eles partilhem essa dificuldade, o seu estado irá afetá-las com intensidade diferentes. Assim, essas diferenças podem existir desde o nascimento e serem óbvias para todos, ou podem ser mais sutis e tornarem-se mais visíveis ao longo do desenvolvimento da criança. O TEA ela pode também estar associado com deficiência intelectual, dificuldades de coordenação motora e de atenção, e problemas de saúde física, tais como sono ou distúrbios gastrointestinais, ou apresentar ainda condições como síndrome de déficit de atenção e hiperatividade. Algumas pessoas com TEA podem ter dificuldades de aprendizagem em diversos estágios da vida, desde os anos iniciais, como estudar na escola, até aprender atividades da vida diária, como por exemplo tomar banho ou preparar a própria refeição. Algumas poderão levar uma vida relativamente, como podemos dizer, normal, enquanto que outras poderão precisar de apoio, de um cuidado um pouco maior ao longo de toda a vida. Segundo o Manual de Saúde Mental, o DSM-5, todos os distúrbios do autismo, incluindo o transtorno autista, o transtorno desintegrativo da infância, o transtorno generalizado do desenvolvimento não específico e síndrome de Asperger, eles se fundiram em um único diagnóstico, hoje em dia, chamado de transtorno do espectro autista, também conhecido como TEA. As principais características comportamentais, segundo o DSM-5, a gente pode classificá-las em 3 grandes grupos. Os déficits quantitativos de comunicação, no qual os pacientes se manifestam pela falta ou atraso no desenvolvimento da linguagem. Essa linguagem que ela não pode ser compensada por nenhum outro meio de linguagem, tais como as linguagens de sinais, apontar ou mímica. Apresentam também déficits das habilidades de iniciar ou manter uma conversação, ou quando eles falam, acontece naquela linguagem estereotipada e repetitiva, em que há uma grande dificuldade de participar de brincadeiras. Os déficits quantitativos na interação social, que se apresentam pela dificuldade em relações interpessoais apropriadas ao nível de desenvolvimento e em procurar compartilhar interesses ou atividades prazerosas com outros. Ou então, os padrões de comportamentos, no qual possuem um hiperfoco em comportamentos e atividades, gostando, por exemplo, de comportamentos repetitivos como girar objetos, caminhar de um lado para o outro no ambiente que ele está, repetir palavras aparentemente sem nexo, que também as fonoaudiólogos chamam isso de ecolalia. Essas são as principais características comportamentais, entre outras que também aparecem nessa síndrome. Existem numerosos e complexos graus de autismos. A gente pode fazer uma comparação, por exemplo, com aquela tabelinha de cores que vai do branco ao preto com dezenas de tons de cinza no meio. Assim é mais ou menos como é que funciona o autismo. Existem diversos graus e depende daí da característica de cada paciente. Existem casos mais complicados, onde a pessoa ela não consegue nem se relacionar com o mundo exterior e vive exclusivamente dentro da sua própria mente. Existem aqueles que as pessoas que se passam mais despercebidos, a gente trata eles como os autistas leves, por assim dizer. Diversas são as características dos autistas. E segundo o Autism Society of America, o indivíduo com autismo usualmente ele exibe pelo menos metade das características abaixo, por exemplo, a dificuldade de relacionamento, pouca comunicação verbal, pouco ou nenhum contato visual, aparente insensibilidade à dor,
preferência à solidão ou à eclolia. Então, dependendo do grau do autismo, ele pode variar a intensidade entre cada uma dessas características. Outras características do autista são a rotação de objetos, a inapropriada fixação em objetos, a ausência de respostas aos métodos normais de ensino, a insistência em repetição, resistência em mudança da rotina, não tem um real medo do perigo. Algumas outras características, por exemplo, como a recusa de colo ou de afagos. Tu tá querendo, por exemplo, ser carinhoso com ele antes ou durante uma consulta e ele recusa esses afagos. Ele age como se fosse surdo, muitas vezes o paciente ele começa a gritar e tu não consegue tirar ele dessa característica, assim, desse comportamento, é difícil de modificá-lo. A dificuldade de expressar necessidades, muitas vezes apontando ou gesticulando aquilo que ele realmente quer. Já deve ter acontecido com vocês, por exemplo, ele quer alguma coisa, ele vai lá e ele pega o teu braço, leva até aquele objeto que ele quer para te pegar e entregar para ele, em vez de ele pegar ele mesmo e ir lá pegar o objeto, essa dificuldade de expressar as suas necessidades. Acessos de raiva extrema por meio de aflição sem razão aparente. Vamos falar um pouquinho sobre o tratamento então, odontológico para com esses pacientes. O paciente ele não tem nenhuma característica bucodental própria e nenhuma característica médica de grande destaque especialmente para essa síndrome. Algumas características a gente pode se perceber quando o paciente ele desenvolve automutilação, podendo apresentar, por exemplo, mordeduras no corpo, em especial na mão, ou lesões, por exemplo, bucais devido a essa mutilação. Em casos mais severos, a autoextração de traumatismo dentário também pode aparecer. Entretanto, os problemas geralmente eles são relatados quanto às atividades da vida diária, como a higienização, a dieta, assim como a maioria dos pacientes que possuem essas alterações comportamentais. A aproximação para o tratamento, então, odontológico, ele deve ser realizado de forma muito cuidadosa. Em geral, as crianças com autismo, eles preferem alimentos macios e açucarados. Então, a questão alimentar deve sempre ser discutida com os pais durante a consulta. Eles tendem a uma guarda de restos de alimentos no vestíbulo bucal, devido a uma coordenação diminuída na língua, aumentando assim a suscetibilidade à cárie. Se o paciente realiza essa guarda, ela deve ser sempre questionada aos pais e instruído para que tente evitar que o paciente guarde esses restos de alimentos na boca, que poderão, mais para frente, aumentar o risco de cárie. Sendo que o risco de cárie também pode ser esperado maior nesses pacientes devido à dificuldade de escovação e fio dental. É claro que tem estudos que apontam que não há diferença, mas também deve ser sempre avaliado o grau do autismo e da cooperação do paciente nas consultas. A erupção dentária ela pode atrasar devido à hiperplasia gengival induzida pelo uso do fármaco da fenitoína, que é um anticonvulsivante comumente prescrito para esses pacientes. E ela é melhor trabalhada as suas reações com vocês na aula de epilepsia. Devido à capacidade de atenção limitada, a agenda deve estar sempre bem planejada. Para acalmar esses pacientes, por exemplo, a música ambiente ela tem sido muito bem descrita, que acaba melhorando o comportamento desses pacientes. E qualquer pessoa que participe num procedimento, ela deve minimizar os movimentos, porque uma criança autista ela pode ser facilmente distraída com os movimentos. Assim, o pessoal auxiliar eles deve ser muito bem treinado para essas características, para esse manejo, para tentar evitar fazer esses movimentos muito bruscos, para melhor conseguir o manejo que a gente deseja para com o paciente. Eu gosto muito de trabalhar com tabela dos fármacos que os pacientes comumente eles utilizam. Essa aqui ela é bem básica assim para descrever os principais medicamentos que os pacientes com transtorno do espectro autista tomam, sendo podemos classificar eles entre anticonvulsivantes, antidepressivos, psicoestimulantes ou antipsicóticos. É um pouco mais na segunda coluna nós temos um medicamento, então que esse paciente toma geralmente, seus nomes comerciais e as implicações bucais diretas ou indiretas que cada fármaco desses podem gerar. Para quem quiser, podem pegar e pausar o vídeo e olhar um pouco mais calmamente. Tem muito bem descrito o que cada fármaco ele pode desenvolver no paciente, suas implicações bucais tanto direta quanto indiretamente. Para pacientes com transtorno do espectro autista, os estudos apontam que a abordagem comportamental, como a programação estruturada e apoio familiar, por meio de implementações de ações semelhantes às realizadas no consultório e em casa para o tratamento ambulatorial, tem apresentado resultados muito positivos. Técnicas comportamentais, como por exemplo, o uso de reforço positivo e premiação, ignorar ações indevidas, por exemplo, fugas ou birras,
além de aproximação gradativa pelo cirurgião dentista, sendo cuidadosa, segura e não estressante ao paciente, além de técnicas como, por exemplo, dizer, mostrar e fazer, ou estabelecer um ritual de procedimentos, realizando sempre no mesmo dia e horário a consulta, estabelecendo assim, uma rotina definitiva para esses pacientes, que eles gostam muito de uma rotina bem clara e definida, além de sessões breves e bem planejadas para o atendimento e, quando necessário, ordens claras e curtas para que o paciente entenda, são estratégias de manejo que têm dado muito certo para o atendimento desses pacientes. A meta, na fase mais inicial do tratamento, é chamar a atenção do paciente, estimulando o contato visual, utilizando para isso, por exemplo, acessórios na cabeça, por exemplo, tiaras, chapéus, chocalhos, para incentivar que o cirurgião dentista se torne um foco atraente para o paciente. E quanto maior o contato visual, mais fácil será a aceitação das atividades propostas na sessão. Uma outra alternativa para trabalhar com esses pacientes é por meio do uso de PECS, que no inglês significa Picture Exchange Communication System, ou em português também conhecido como Sistema de Comunicação por Troca de Figuras, que consiste em um método para ensinar pessoas com distúrbios de comunicação, e também muito utilizado no autismo, a comunicar-se de forma funcional por intermédio de troca de figuras. Ele tem se mostrado como um facilitador de comunicação entre paciente e profissional durante o tratamento odontológico em pessoas que apresentam severas dificuldades de comunicação, facilitando o tratamento em ambiente ambulatorial e minimizando o uso da restrição física para com esses pacientes. A tese da Adriana Zink é um trabalho que eu recomendo muito, que descreve muito bem como é que é trabalhado o uso de PECs para com autismo na odontologia. E para quem quiser mais conhecer o trabalho da doutora Adriana Zink, ela tem um blog disponível, aqui o link, em que ela descreve muito bem como é que usa o trabalho que ela faz com os autistas e vale a pena, eu recomendo a leitura e o conhecimento desse trabalho. Outra forma de um manejo no tratamento odontológico para com esses pacientes é através dos comportamentos repetitivos que esses pacientes realizam, podendo ser imitados pelo dentista, construindo assim uma conexão, uma ponte entre os movimentos e o atendimento. E pode ser explorado, dependendo muito do caso, esses movimentos para ser aplicado no tratamento odontológico. Como, por exemplo, o uso de brinquedos e objetos que giram como um facilitador durante a consulta para prender a atenção do paciente. Novamente, aqui. Ainda, a sedação consciente é uma alternativa quando as técnicas comportamentais falharem. A combinação de sedativos e o uso de óxido nitroso pode ser realizada em ambiente ambulatorial e já está bem descrito na literatura. A medicação ela deve ser individualizada de acordo com as características clínicas do paciente e as drogas também, devido também às drogas utilizadas pelo paciente, para evitar efeitos adversos. Assistência sob anestesia geral ela é mais segura e indicada em casos de urgência e necessidade de tratamento, quando o paciente tem muito tratamento para ser realizado. Entretanto, as dificuldades de acesso à anestesia geral e as dificuldades socioeconômicas que o paciente ele pode apresentar é sempre uma dificuldade para o tratamento. Então, pessoal, ficamos por aqui com essa nossa aula sobre o transtorno do espectro autista. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido algo de novo. Que possa ser aplicado então no cotidiano, na prática clínica. Segue o meu contato então e agora tem um ótimo curso e depois a continuação do curso. Até a próxima aula.